Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da Tenda de Aruanda, Novo Caminho. Boa noite, Rê. Saudade também. Que bom que você tá aqui hoje. Boa noite, Edna. Seja bem-vinda. Boa noite, Ana. Enquanto o pessoal vai entrando, né, eu já vou convidar vocês a pegarem um copo de água para que a gente receba os fluidos necessários para essa noite de estudo, para mais uma semana. Deixa eu já colocar o nome da nossa lição de hoje. Boa noite, Ruth. Seja bem-vinda. Boa noite, Dorinha. Saudades. Boa noite. Boa noite, Vitória. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá bom. A iluminação tá boa, que hoje eu tô num lugar diferente. Tá ótimo. Então tá bom. Quando eu entrei, eu já tinha falado com o pessoal para todo mundo já pegar o copo de água, para a gente receber toda a energia da espiritualidade nessa noite de estudo. E antes da gente começar a live propriamente dita, lembrar também o pessoal que a gente tem a nossa casa física, né, em Uberaba, que todo mundo que sentir no coração, de ir lá um dia conhecer, receber alguma palavra, alguma instrução, que será muito bem-vindo. Aqui na nossa página tem o endereço, tem o cronograma certinho do mês, então tá todo mundo convidado. Isso mesmo. Serão todos Hoje a bem gente vai, recebidos, bem-vindos. com certeza. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso livro, né? No Isso. CERN, que a gente já está há algum tempo conversando sobre, e a lição da experiência diária. Então, acho que a gente já pode começar, né? Fazendo a nossa prece. Uhum. Então, eu vou convidar todo mundo a fechar os olhos e acalmando o coração, os pensamentos,
para que a gente vá se conectando com a espiritualidade maior, com Jesus, e que possamos hoje receber todas as intuições, todas as respostas que a gente precisa, tudo aquilo que Jesus busca para a gente, que nós possamos juntos aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos dele, e que a gente receba aquilo que for do nosso merecimento para o nosso crescimento e evolução espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, se assim seja. Então, vamos lá, né? Nossa leitura de hoje vai ser na experiência diária, né? Isto vos mando que vos amais uns aos outros. Jesus, João, de 15 a 17. Sem compaixão, o amor não entraria em parte alguma a fim de cumprir a divina missão que a sabedoria da vida lhe atribui. É necessário, entretanto, que a compaixão se desloque do ambiente dos que sofrem para atingir também o ciclo dos que fazem o sofrimento. Compadecer-te-as dos que se afligem sobre aguante da penúria. Todavia, pedirás igualmente a Deus ilumine quantos se aproximaram pelo supérfluo, esquecendo os que carecem do necessário. Estenderá as socorredoras mãos aos que tombam sob os golpes da delinquência. No entanto, solicitarás a misericórdia dos céus a benefício dos que promovem o crime, desconhecendo quanto lhes custará em aflições e lágrimas a noite de recuperação, a que se largarão desprevenidos. Auxiliarás os espoliados que se viram desvalidos pela agressão moral de que foram vítimas. Contudo, chorarás o amparo do Senhor para quantos lhe armaram as ciladas de angústia, ignorando que articularam armadilhas de expiação contra si próprios. Enxugarás o pranto de todos os que choram, sob a aprovação de todas as procedências, mas não te esquecerás de orar em auxílio dos que estabelecem o desequilíbrio dos outros, porquanto eles todos acabaram reconhecendo que unicamente acumularam perturbação e conflito em desfavor deles mesmos. Em qualquer circunstância difícil, compadece-te e serve sempre, recordando que todos somos espíritos eternos que colheremos inevitavelmente os resultados de nossas próprias obras e de que apenas o bem dissolve o mal. Tanto quanto a treva, tão só se extingue ante as bênçãos da luz. Como todas as lições, né, muito fortes e fazem a gente refletir sobre muitas coisas, né? Sim. E o título dessa lição, o Emmanuel já convida a gente para realmente uma experiência diária, ou seja, Sim. Todos os dias a gente precisa praticar isso que Jesus quis mostrar nessa lição para a gente, que é principalmente sobre a compaixão, né? A primeira palavra que vem ali, que é um sentimento piedoso com uma pessoa que
praticou alguma coisa ali que não agrada, né, a todo mundo. Então é a gente se colocar no lugar do outro, ter piedade do outro naquele momento. E será que a gente tem compaixão o tempo todo, né? Todos os dias, será que a gente coloca compaixão em prática? Às vezes eu paro para pensar que em situações muito simples, né? Às vezes no trânsito, às vezes dentro de casa, quando uma pessoa responde a gente de uma forma que a gente não gosta, muitas vezes a gente retruca, né? A gente devolve com a mesma moeda, né? E isso não é o que Jesus espera da gente, né? Porque o que a gente vai conseguir tirar daquela situação, que a gente vai conseguir melhorar na gente, agindo com o outro de uma forma que eu não gostaria que agissem comigo. Então, para mim, eu acho que a lição importante dessa palavra de hoje é principalmente a compaixão. A gente se colocar no lugar do próximo, né, do nosso irmão. Se todos nós somos filhos de Deus, se todos nós temos a centelha divina, por que não agir com piedade, com compaixão, com empatia, com respeito pelo próximo, né? Se é a forma com que nós gostaríamos de ser tratados também. E durante a lição, ele dá alguns exemplos, né? Por exemplo, compadecer-te-á dos que se afligem sob o guante da penúria. Então, aqueles que moram na rua, que vivem sobre as pontes, né? Todavia, pedirás igualmente a Deus que ilumine quantos se aproximaram, se apaixonaram pelo supérfluo, esquecendo os que carecem do necessário. Então, da mesma forma com que eu peço, que eu rezo, que eu coloco a minha intenção naquela pessoa que é necessitada, que não tem nada, não tem uma casa, não tem uma família, eu também devo rezar por aquele que ainda está em desequilíbrio, não está conectado com Jesus, não está seguindo, né, os caminhos de Jesus e está se apaixonando pelo supérfluo, por aquilo que não é importante, né? É realmente uma coisa passageira que a gente vai ter aqui na Terra, porque muitas vezes a gente precisa, que é o material, mas a gente se esquece do próximo, né? Então, da mesma forma que eu peço pela vítima, eu também preciso pedir por aquele que comete o erro, porque ele também está em sofrimento, ele também está em desequilíbrio, né? E aí depois ele dá outros exemplos também. Estenderá socorredor as mãos aos que tombam sob os golpes da delinquência. No entanto, solicitarás a misericórdia dos céus a benefício dos que promovem o crime, desconhecendo quanto lhes custará em aflições e lágrimas a noite de reparação a que se largaram desprevenidos. Nesse caso aqui, a gente vive hoje, né, um mundo assim muito violento, a gente vê nos noticiários muita tragédia, muita morte, sequestro, roubos, enfim. E muitas vezes a gente julga, né? A gente quer que aquela pessoa seja condenada. A gente muitas vezes deseja que ela receba o pior. Mas será que talvez na consciência que aquela pessoa tem, no que ela teve de experiência de vida, muitas vezes não teve uma família, muitas vezes foi abandonado pelos pais, morou na rua, teve contato com pessoas que também estavam em desequilíbrio, que também não tinham condições naquele momento de ajudar aquela pessoa? Será que a gente não cometeria esses erros? Muitas vezes a gente não se coloca nesse lugar, né? Porque nós temos, graças a Deus, condições de ter acesso à informação, a gente tem condição de ter uma família, muitos aqui têm acesso a livros e várias coisas que fazem com que a gente não cometa essas coisas. Mas e se fosse o contrário? Se a gente não tivesse? Se a gente também tivesse passado essas experiências de não ter uma mãe que me acolhe, não ter uma mãe, um pai que chega para mim e fala, olha, isso é ruim, isso é errado. Muitas pessoas que cometem esses crimes, né, não tiveram acesso a essas informações. E aí eles vão se perdendo aí no mundo, né, que hoje em dia tem muita gente maldosa, muita gente que vai puxar para baixo mesmo, e a pessoa vai se perdendo e vai cometendo esses erros. E em algum momento ela vai sofrer muito com isso, né, de ter percebido o quanto ela fez mal para as pessoas. Então elas também merecem a nossa oração, a nossa compaixão, o nosso perdão, porque elas estão desequilibradas, elas não têm consciência muitas vezes do que elas estão fazendo, né? Elas estão obsediadas muitas vezes, então elas merecem também a nossa oração,
nosso pedido de socorro a Jesus pelas almas delas que estão perdidas. E eu li, quando eu estava fazendo o meu estudo, né, uma frase que o Allan Kardec falou, que diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. E eu achei muito. Tem muita relação com o que a gente está falando, né? Porque muitas Sim. vezes o espírita ele fala muito bem, lê muito. Só que será que ele põe em prática tudo aquilo, Sim. né? Ele está Fica errando da dúvida, mesma né? forma, né? Exato. Nós estamos errando, porque a gente tem que se colocar também nessa posição de pecadores, de errantes ainda, né? Nós estamos aqui justamente para errar, entender o nosso erro, reconhecer o nosso erro e melhorar, né? Foi para isso que Jesus deu essa oportunidade de reencarnação, para que a gente possa errar, ter essas experiências aqui em sociedade e aprender com elas, né? É justamente isso que ele espera da gente, não simplesmente passar pela situação e só deixar para lá. Da mesma forma, em relação a essa lição, ele espera que a gente veja os nossos irmãos uns aos outros como irmãos mesmo, né? Independente se ele está fazendo bem, se ele está fazendo mal, ele é o nosso irmão. Deus não é pai só dos bons, ele é pai de todos. Então, todos nós somos irmãos. Então, se ele é o nosso irmão e naquele momento ele está em desequilíbrio, ele está em sofrimento, por que eu não posso rezar por ele? Por que eu não posso perdoar ele? Isso não quer dizer que eu vou trazer para dentro da minha casa um pedófilo, uma pessoa que matou alguém. Não é isso, né? A gente também não pode ser hipócrita e falar, não, vou fazer isso então. Não é assim. Existem mil formas de fazer caridade. Pela oração, pelo pensamento, pelas palavras. Não necessariamente precisa ser pessoalmente ali, segurando a mão da pessoa. Mas se você coloca a sua intenção, se você tem no seu coração assim, de verdade mesmo, sem só ser da boca para fora, isso vai ter uma força muito grande, né? Isso vai reverberar e vai chegar até aquela pessoa que você pôs a intenção. E é isso que a gente tem que fazer. Não precisa ir lá e colocar a pessoa dentro da sua casa, acolher dessa forma. Mas peça por ele, reze por ele, peça que em algum momento ele se abra para a espiritualidade agir na vida dele, né? Que Deus possa, de alguma forma, conseguir movimentar ali as coisas para ele sair daquela situação de sofrimento. Porque muitas vezes essa pessoa que faz o mal sofre mais do que aquela pessoa que não tem nada, né? Que é uma pessoa que, quando recebe alguma coisa, ela é super grata, ela tem gratidão pela espiritualidade, por Deus. E às vezes aquela pessoa que está em desequilíbrio, que não está conectado com Jesus, não acredita. Ele não acredita em nada, né? Ele acredita na verdade dele, que ele acha que é a principal. Então, eu acho, na minha concepção, eu acho que essas pessoas sofrem até mais do que a vítima, né? A vítima, obviamente, vai sofrer, vai ter os traumas e tudo mais, mas aquela pessoa que comete o mal, ela vai ter, além da culpa, né? Porque a culpa fica ali no inconsciente, ela ainda tem toda essa bagagem emocional, espiritual ali também, que vai contribuir para esse sofrimento, né? Então, eu acho muito importante a gente começar realmente a pensar nisso. E muitas vezes a gente não pensa, né? Eu fui me atentar a essas coisas lendo e estudando essa lição. Nunca tinha parado para pensar, nossa, mas aquela pessoa que cometeu aquele crime provavelmente não teve uma mãe, um pai, tá morando na rua aí sem ter uma rede de apoio. E se eu tivesse nessa condição dele? E se eu não tivesse acesso à informação? Se eu também tivesse sem meus pais, morando na rua? Será que às vezes eu também não cometeria algum crime, algum erro? Não necessariamente precisa ser o mesmo erro do meu irmão, mas será que eu também não estaria perdida, precisando de ajuda, de oração? Então, eu acho que a compaixão é um dos sentimentos assim mais grandiosos, porque ele ajuda muito o outro, ele pode salvar a vida do outro, a sua compaixão, mas ele salva a você também, né? Ele salva a gente. Quem tem compaixão também está recebendo muita graça, porque você está praticamente salvando a vida daquela pessoa mesmo, que não tem ninguém e ela está recebendo a sua intenção ali de ajudá-la de alguma forma.
E Uhum. depois ele dá outros exemplos também, né? E nesse finalzinho, o Emmanuel fala: em qualquer circunstância difícil, compadece-te e serve sempre. Nós estamos aqui para servir, né? Jesus nos mandou aqui nessa encarnação para servir, recordando que todos somos espíritos eternos, que colheremos inevitavelmente os resultados de nossas próprias obras e de que apenas o bem dissolve o mal. Então, se eu recebo o mal e respondo com o mal, do que Não adiantou? vai entrar. Né? O que que eu aprendi, o que que eu contribuí com a humanidade, com Uhum. essa, com essa atitude minha, né? De devolver com a mesma moeda o que eu recebi. Então, É, acho não que, está tendo principalmente, evolução, eu não. acho que, exatamente, é um processo de evolução. É, além dessas situações aqui que ele fala, né, da gente rezar pelo criminoso, pela pessoa que se apaixona pelo supérfluo, a gente precisa Uhum. começar nas pequenas atitudes. Então, quando eu estiver dirigindo, uma pessoa me fechou. Em vez de brigar, xingar, buzinar, parar um pouquinho e pensar: será que ele não está com pressa? Será que ele não está muito atrasado? E se eu tivesse com pressa também, será que eu também não ia fechar ele? Então, Uhum. nessas pequenas coisas, eu acho que isso vai fazendo com que a gente comece a pensar diferente nas situações, né? E não simplesmente brigar e reclamar e só nos colocar na situação de vítima naquela posição, né? Então, nessas pequenas situações do dia a dia, que é o que o Emmanuel fala, né? Uma experiência diária, isso vai fazendo com que a gente comece a colocar em prática essas outras situações também. Então, eu vi uma pessoa batendo num cachorro na rua. Ao invés de eu querer que ele vá preso, que ele morra, porque eu já ouvi pessoas falando: nossa, essa pessoa podia morrer por ter feito isso. Eu rezar por ela. Que Deus tenha piedade e misericórdia dessa pessoa que está em sofrimento, né? A Uhum. gente começar a mudar o nosso pensamento, porque é através do nosso pensamento que a gente põe a intenção. Às vezes a gente nem precisa falar, mas se eu pensei, já está no universo, já está revigorando ali, né? Então, eu Uhum. acho que isso é importante da gente pensar também. O orar e vigiar é importante por isso, porque eu preciso estar o tempo todo vigilante dos meus pensamentos, do que eu quero falar, do que eu quero expressar, porque já existe. A partir do momento que eu penso, já existe, já tem força. Então, a gente precisa se atentar a isso, principalmente por essas situações, porque a gente está intencionando isso a alguma pessoa. Então, quando eu desejo que uma pessoa seja morta, que uma pessoa, enfim, qualquer situação ruim, eu desejei isso. Eu estou colocando força naquilo. E isso é muito importante, porque vai fazer mal para o outro, mas vai fazer mal, mais mal para mim, que estou sentindo, que Sim. estou, né, deixando essa Precisando, energia né? aqui dentro de mim, né, cultivando. Uhum. E tudo isso, em algum momento eu vou colher, né? Então, se eu vibrar no bem, se eu viver caminhando no bem, seguindo os ensinamentos de Jesus, lá no final, que é onde a gente vai chegar, eu vou colher o bem. Eu vou colher as coisas boas. Mas se agora, nessa encarnação, eu só fizer coisas ruins, só pensamentos ruins, eu também vou colher coisas ruins lá na frente, né? Sim. Então, tudo depende da gente. Muitas vezes a gente quer colocar a responsabilidade para o outro, mas é tudo responsabilidade nossa. O que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente sente, independente se aquele sentimento veio porque uma pessoa cometeu alguma coisa contra mim, mas eu me permiti sentir aquilo, né? A gente não pode controlar o que o outro fala, o que o outro sente, o que o outro vai fazer, mas eu posso controlar como eu vou receber aquilo, como eu vou reagir àquilo, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência, as coisas começam a ficar não mais fáceis, mas acho que a gente tem mais condição de sair daquela situação de sofrimento, de vítima, né? Porque eu tenho Uhum. consciência que somente eu posso sair daquele lugar. Se eu cair num buraco, eu preciso ter força, pelo menos para gritar ali para pedir um socorro. Se eu me colocar Sim. numa situação de vítima, eu vou ficar lá dentro do buraco e ninguém nunca vai me achar, né? Sim. Então a gente precisa ter essa, essa vontade mesmo, assim, de ser diferente, de querer fazer a diferença.
só da gente estar aqui, né, estudando os ensinamentos de Jesus, a gente já está fazendo a diferença. Mas não adianta só a gente estudar, não adianta só a gente falar, a gente tem que colocar em prática. Então, exatamente. Eu gostaria até de convidar todo mundo, inclusive estou me incluindo nisso, de a partir de hoje a gente começar a ver as coisas diferentes, né? Pegar esses ensinamentos que a gente aprendeu na lição de hoje, nem que seja um pouquinho a cada dia. Eu gosto muito de falar uma frase que o 1% todo dia faz muita diferença. Porque se eu não fizer o 1%, eu nunca vou chegar no 100, né? É um pouquinho a cada dia. Não precisa ser o 100% de uma vez só, né? A gente erra, nós somos errantes. A gente ainda está no mundo de provas e expiações, justamente porque a gente precisa evoluir. Então, se eu fizer um pouquinho cada dia, isso já vai me ajudar muito, já vai me fazer subir um degrau a mais, né, na minha caminhada evolutiva. E claro, é o que a gente sempre fala aqui, cada um no seu momento, cada um no seu tempo evolutivo. Talvez hoje o que a gente está comentando aqui não faça sentido para alguém, mas daqui a um tempo, quando ela lembrar disso, quando ela vivenciar uma situação que ela se recordar dessa lição, vai fazer sentido, porque cada um está no seu momento. O mais importante é a gente colocar isso no nosso coração e ter a intenção de melhorar. Não, eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa com mais compaixão, eu quero pensar mais no próximo, eu quero amar mais uns aos outros, como Jesus nos ensinou. E porque é exatamente isso que ele espera da gente, né? Não adianta só a gente ficar aqui falando bonito, lendo um monte de livro, ter uma estante cheia de livros, se a gente não está fazendo, né? Não está colocando a mão na massa. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum. A gente vai ficar só girando em círculo ali e não vai sair do lugar, né? E até tem uma outra passagem do Evangelho que eu acho que cai muito bem sobre isso que a gente está falando, que é em Lucas, no capítulo 6, que foi quando Jesus perguntou: E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Então, assim, amar e fazer o bem a quem a gente ama, a nossa família, aos nossos amigos, é muito fácil. Mas e fazer o bem e tentar ajudar uma pessoa que foi um inimigo meu, ou que me fez mal, ou que fez mal para alguém que eu conheço, ou que eu nem conheça, mas que eu vi que fez alguma maldade. Isso sim é uma dificuldade que a gente tem. Mas que quando a gente tiver consciência e conseguir melhorar, conseguir colocar em prática, a gente vai realmente dar esse passo na nossa evolução, dar esse passo na nossa caminhada, no nosso processo de melhora moral e espiritual. Então, é isso que Jesus espera, que não amemos só o que a gente ama, não fazer o bem só a quem a gente ama, mas também fazer o bem, rezar, orar por aqueles que às vezes a gente nem conhece, mas que a gente sabe que cometeu algum erro, que cometeu algum crime. Quantas vezes, né, Jesus não perdoou os nossos erros? E por que nós não vamos perdoar o erro do outro, né? Se a gente tem a centelha divina dentro da gente, se nós temos Jesus dentro da gente, por que a gente não vai fazer o que ele ensinou brilhantemente para a gente, né? Ele foi apedrejado diversas vezes, foi humilhado diversas vezes, e mesmo assim era super humilde, vivia alegre, feliz e grato pelas oportunidades, né, que o Pai deu para ele. Então é isso que a gente precisa carregar com a gente, né? O que a gente está fazendo com os ensinamentos que Jesus nos deu? A gente está colocando em prática ou a gente só está deixando dentro da gaveta ali, né? Porque de nada adianta se eu só deixar ali guardado. Então, eu achei muito, muito boa essa lição. É muito forte, muito profunda. Dói porque a gente. Eu vou falar por mim. Eu muitas vezes eu já julguei uma pessoa, já falei, meu Deus, por que essa pessoa está fazendo isso? E ainda faço isso. A gente ainda julga. Mas o importante é a gente querer mudar. A gente falar, eu quero mudar e a partir de hoje vai ser diferente. A cada momento que eu puder, eu vou fazer a diferença. Isso já é uma mudança muito grande, né? Do que simplesmente eu falar, nossa, julguei, tá bom, né?
isso não vai E adiantar. ficar por isso, né? Exatamente. Então, isso foi o que eu senti mais forte, assim, nessa lição. Da gente realmente ter essa compaixão, não só pela vítima, não só por aquele que não tem uma família, não tem condição, não tem uma casa, está passando dificuldade, mas também por aqueles que estão perdidos, que estão em sofrimento também, né? Que estão apegados à Sim. matéria, que não estão em conexão com a espiritualidade, com Jesus, que realmente estão em desequilíbrio, perdidos, que a gente também possa pedir e rezar por eles, né? Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Uhum. Falei tanto. Eu deixo falar porque eu ainda assim fico um pouco vergonha, mas realmente a lição trouxe o que você falou, né? A primeira palavra lá em cima, né, é a compaixão. Sem a compaixão, o amor ele não entraria em parte alguma, né? Então, se realmente você não se colocar o próximo, né, e não amar, né, o próximo, seu irmão, né, como Deus, né, como Jesus nos ensinou, realmente a gente só faria para aqueles nossos familiares, para quem a gente já gosta, já tem um convívio, né? Já tem uma proximidade, mas realmente se a gente não se colocar no lugar do próximo, tentar entender o que aquela pessoa está passando, né? Querer ajudar e a pessoa, né, se propor também a ser ajudada, né? A receber aquele amor que você vai dar, aquela atenção, né? Às vezes a pessoa às vezes precisa ali que você só escute ela, porque ela está passando um momento de dificuldade, que ela precisa tirar aquele peso de dentro dela, e isso também é a caridade, né? Não é só ir ali, fazer uma entrega, né, de uma comida, é também fazer uma oração, né? É ouvir a pessoa, é poder ajudar em todos esses aspectos, realmente estando ali, né, se colocando no lugar, se dando o amor, né, a compaixão por aquela pessoa que você não conheça, né? Que você às vezes viu que ela realmente está necessitando daquela atenção naquele momento, para ela vai ser uma gratificação muito grande. Para você, às vezes, você vai pensar assim, nossa, mas é uma coisa tão, tão mínima, né? Tão pouca, mas para aquela pessoa que recebeu é enorme. Então, assim, ela vai ficar muito grata, vai se sentir acolhida, vai enxergar a vida, né, de uma forma diferente, com mais amor, com mais carinho no coração, que é o que a gente sempre busca, ter o nosso coração aberto com amor, né? E é isso. Eu não sou muito de falar, mas realmente a, a passagem de hoje foi muito, realmente, assim, a gente precisa ter esse cuidado diário, né? De perceber, realmente, como você falou no trânsito, eu falo por mim que às vezes eu também fico muito apressada no trânsito, então às vezes eu retruco, né? Retruco, mas também assim, paro e penso depois, gente, por que eu fiz isso? Não precisava disso, né? Eu estava com pressa, a pessoa também estava com pressa, né? Então, assim, se eu for retrucar, parar e retrucar, não vai ser legal, vai, né, vai chocar aquelas energias que não são boas naquele momento, aquela energia negativa. Então, realmente são coisas pequenas que a gente precisa identificar no nosso dia a dia para realmente a gente modificar, como você falou, aquele 1% por dia que vai fazer a diferença depois, né? Sim. Se a gente juntar cada ação 1% no nosso final do dia, qual que vai ser nosso salto? Vai ser bom, vai ser positivo. Vai Então, ter a um gente sempre saldo, né? A gente não vai estar no vai. negativo, pelo menos. Não. A gente sempre vai estar ali, ó, cada dia positivo, um pouquinho, nosso saldo daqui a pouco chega lá no 100. Mas é isso. Então, é isso, É o que a realmente gente falou. É o que a gente falou. Existem mil formas de fazer caridade, como você falou. Um sorriso, um ouvido, só às vezes a pessoa só precisa de 10 minutos de atenção para ela Uhum, desabafar, para ela pôr para fora o que ela está sentindo. E muitas vezes a gente vai levando a vida na correria, não sei o que, e não faz nem isso. Né? Não fala nem um uhum. bom dia, um Sim, obrigado, que é o que esse precisa, é o que a pessoa precisa naquele momento, né? Mesmo que seja foi. mínimo, mas é o que ela precisa. Então, que a gente esteja atento, né, às nossas Sim, atitudes, aos nossos pensamentos, que a gente pegue essa compaixão, né, para realmente fazer a diferença, né? Porque a gente pode salvar a vida de alguém.
com um Sim. pensamento, com uma intenção que você coloca na sua oração. Nossa, Senhor, Aquela hoje eu peço energia por da aquela semana. pessoa, você já está fazendo a diferença na vida dela. Mesmo que Uhum. a gente acredite que não. Mas a gente vive, é o que a gente sempre fala aqui, né? Nós somos uma egrégora. Estamos todos interligados, todos conectados. Então, se uma pessoa começar a fazer isso e essa vibração for se expandindo, em algum momento vai atingir um número tão grande que todo mundo vai estar na mesma vibração. Só que a Uhum. gente precisa dar o primeiro passo, né? Alguém Sim, precisa dar o primeiro passo. Então, se eu na minha casa, com o meu vínculo, com as pessoas do meu convívio, eu começar a fazer isso, pensa o quanto de gente eu já não vou conseguir atingir. Você, as pessoas que sim, estão aqui na live com a gente, já são mais de 50, 60 pessoas no mínimo. Então é isso que a gente precisa começar a pensar, né? Que eu posso fazer a diferença. Quando eu tenho sim, intenção, quando eu tenho amor, quando eu tenho força de vontade para aquilo, eu posso mudar, né? A sim. gente não tem noção da força que a nossa palavra tem, que a nossa intenção tem. Eu acho que a gente não tem noção, mas lendo, né, sobre espiritualidade, a gente consegue ver que se a gente começar a agir dessa forma, a gente vai conseguir salvar muita gente, salvar nós mesmos e por aí a gente vai caminhando aí para a felicidade plena e para as coisas boas, né, que Jesus está preparando para a gente. Sim, é Bom, eu isso. acho que é isso, né? Eu queria agradecer a você pela parceria, pelas trocas, agradecer o pessoal que esteve aqui com a gente, que também contribuiu, né, com a vibração, com a energia. Eu espero que a gente possa ter trazido de alguma forma é, essas, esses ensinamentos que Jesus espera da gente, né? E que Sim. nós possamos, a partir de hoje, começar a fazer um pouquinho de diferença, 1% de diferença a cada dia, e a gente vai chegar lá. Sim. Obrigada pela parceria de hoje, Vitória. A gente ainda não tinha feito live juntas, foi muito bom. Queria agradecer a todos que estiveram presentes hoje na live, né? Que possam transmitir para os seus próximos também, né? Assim, em casa, no trabalho, né? Sobre a lição de hoje. Agradecer por estar aqui, né? Começando o ano 2025 nas lives novamente, que já estava com saudade. E que continuem nos acompanhando nos nossos estudos, né? Como você disse também, quem tocar no coração, né, e quiser conhecer nossa casa, né, nosso trabalho, né, todos vão ser muito bem recebidos, muito bem-vindos, né. Chamo também para estar conhecendo a nossa biblioteca, a nossa casa, né, que a gente tem bastantes livros para quem quer entender, né, sobre a espiritualidade. Então, é isso. Agradecer a vocês e que todos serão bem-vindos à nossa casa e que continuem assistindo nossos estudos, acompanhando as lições. E vamos praticar Até o nosso 1% todos os dias. isso aí. Até semana que vem, gente. Boa noite, Até boa semana semana. que vem. Boa Tchau, noite a tchau. todos. Tchau.